Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma aula de matemática. Vamos lá? E hoje nós aprenderemos sobre as operações com frações. Quais são essas operações? É a adição, a subtração e a multiplicação. Nós já aprendemos nas aulas passadas sobre os tipos de frações, como fazemos as leituras das frações, o que é uma fração, e agora nós iremos saber como é que nós aplicamos essas frações nas operações. Então, agora vamos relembrar o que nós já vimos. Vocês vão assistir um vídeo aqui explicativo para relembrar tudo aquilo que nós já falamos sobre as frações, tá bem? Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não. Nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então, fica assim, 7, 11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos. 4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo.
Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim: 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho. Sobre como é que nós aplicamos as operações da adição ou da subtração. Nós temos dois casos. Primeiro, nós vamos falar do caso quando as frações elas possuem o mesmo denominador. E depois, nós iremos falar sobre as frações com os denominadores diferentes. Então, é bem simples. Primeiro, quando nós temos uma adição ou uma subtração com o mesmo denominador, nós só somamos normalmente. Por exemplo, aqui eu tenho uma adição. 2/7 mais 3/7. Quais são os denominadores? São sétimos. Olha, é o 7 que nós temos aqui, que fica embaixo. Esse é o denominador, que nós lemos como 2/7 e 3/7, tá bem? Então, nós iremos fazer a soma normal. Vamos somar o numerador, que é 2 mais 3, que é 5, mais os denominadores, 7 mais, ou melhor, nós vamos fazer com que? Nós vamos só colocar o 7. Nós não iremos fazer a soma aqui, no caso. Nós iremos só colocar o 7. Repetir o 7. Nesse caso, quando o denominador for igual, for o mesmo. Assim, nós faremos com a subtração. Vamos subtrair normalmente o numerador, que é 5 menos 3, que é 2. Aí, o denominador, que é 7, nós repetimos. Vai ficar 2/7. Tá bem? Então, nesse caso aqui, nós só somamos os numeradores, que são os números de cima. E depois nós iremos só repetir o denominador, que é o número de baixo. Tá bem? Agora, a multiplicação. A multiplicação é bem simples também. Olha, eu tenho aqui 6/5, 6/5 vezes 1/5. É muito fácil que não importa se os meus denominadores são iguais ou diferentes. Isso não importa, eu vou multiplicar
Da mesma forma, eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Olha, 6 vezes 1, 6. 5 vezes 5, 25. Então, eu obtive 6, 25 avos. Bem simples, né? Então, agora é a sua vez. Vocês farão para mim a atividade do caderno de atividade de vocês, que inicia na página 185, a questão 1 e 2. Na página 186, a questão 3. Na página 187, questão 1, 2 e 3. Tá bem? Então, por hoje é só e até a próxima aula.